Muito boa noite, melhor turma de mestrado do UFC. Boa noite, estimado professor Ricardo. Estou vendo aqui que a sala está lotada hoje. E não é à toa, né? Nós estamos tratando de um tema bastante relevante, bastante importante, instigante, com viés político, econômico, social, fiscal. E minha contribuição é para falar sobre distorções de preços relativos. Mas antes de tocar diretamente na temática, eu queria abordar uma característica importante de um bom sistema tributário, que seria a neutralidade. Seria dessa forma. Imaginamos aqui que esses retângulos seriam elementos da economia e que essa economia se organizasse sempre da mesma forma, independente de ser tributado ou não. Ou seja, se o tributo incide ou não, a economia sempre vai se organizar da mesma forma. Esse tributo ele se comporta como neutro. E isso você tem um sistema que respeita o princípio da neutralidade. Nós podemos ver alguns sistemas tributários que adotam o IVA com essa característica, né? Que o IVA, que é o Imposto sobre Valor Adicionado, valor agregado, ele comporta de uma maneira que não influencia na forma de organização da economia. Se eu pegar esses mesmos elementos da economia e aplicar ao sistema tributário brasileiro, nós percebemos que essa economia não vai se organizar sempre da mesma forma, mostrando que o sistema tributário brasileiro ele não atua de forma neutra e não respeita o princípio da neutralidade. E principalmente porque ele distorce os preços relativos, causando ineficiência econômica e gerando queda de produtividade. Para ficar melhor isso exemplificado, nós vamos pegar aqui os preços dos bens e serviços. Se eu aplico uma tributação em cima, há distorções para mais, distorções para menos, de formas bem variadas, fazendo com que essa economia se organize não sempre da mesma forma, influenciando essa forma de organização. E aí, esses preços, essas distorções de preços relativos, foram melhor estudados pelo economista chamado Bernardo App. Ele estabeleceu 5 causas que poderiam provocar essas distorções. Quais seriam essas 5 causas? Nós temos a estrutura tributária em si, a diversidade de incidência nesses bens e serviços, o regime simplificado adotado, seja o lucro presumido ou o simples nacional mesmo, as variações de alíquotas, né, de que você tem alíquota para todo tipo de gosto, e a multiplicidade de benefícios, seja benefícios fiscais ou os próprios regimes especiais de tributação, fazendo que todas as 5 causas distorcem os preços relativos. Agora, para finalizar, eu queria mostrar para vocês um exemplo, né, uma abordagem mais detalhada sobre essa fragmentação da base de incidência. Com base no estudo ainda do economista Bernardo App, nós podemos entender através de uma tabelazinha como esses preços relativos são distorcidos, né? Imaginamos aqui, de um lado nós temos aqui os setores econômicos, né, que seriam indústria, comércio, serviços, agropecuária e a construção civil, e neles os impostos que vão incidir, seja o IPI, ICMS, o ISS, o PIS e COFINS, né, nos seus 2 regimes, né, não cumulativo e cumulativo. A questão da cumulatividade e não cumulatividade, isso vai ser abordado mais na frente, e eu não vou abordar ela especificamente aqui, porque ela provoca algumas distorções que vai ser melhor abordada posteriormente. Com relação ao IPI, dentro da aplicação nas indústrias, o IPI ele é um imposto de competência federal e a base ele se restringe à indústria, a pessoas jurídicas e no setor industrial, e não incide nos demais setores. O ICMS ele incide tanto na indústria como no comércio, e é um imposto sobre mercadorias, não incide sobre os serviços na agropecuária e construção civil. Na verdade, ele incide sobre a serviço agropecuária também, ele não incide sobre serviços e nem na construção civil. Embora o ICMS ele também tem dentro da sua regra matriz a incidência sobre as comunicações e os serviços de transportes, né, intermunicipais.
Mas a questão dos serviços mesmo, eles são tributados pelo ISS, que é de competência municipal, que vai incidir nesse setor de serviços, né, e na construção civil. Temos aqui também o PIS e COFINS, ele incide, que também só tributa a pessoa jurídica, embora ele tenha uma ampla base de tributação, ele só tributa a pessoa jurídica, né, como o IPI também. E aí ele incide na indústria, incide no comércio, no seu regime não cumulativo, que é o principal, né, e não incide nos demais. Já o cumulativo, ele vai incidir no comércio, no serviço e na construção civil. Você está vendo aqui, a gente percebe claramente que a forma de incidir nos setores econômicos e essa multiplicidade de alíquotas que eles são adotadas, os benefícios, os regimes simplificados, tudo isso faz com que gere uma distorção nos preços relativos, fazendo com que a indústria, que está em destaque aí em vermelho, ela tem um preço dos produtos acima da média dos demais setores, e os agropecuários abaixo da média, né? Além dessa variedade de tributação setorial, nós temos também, dentro de cada setor, também a possibilidade de indústrias dentro do mesmo setor serem tributadas de forma diferente, causando várias distorções nos preços relativos e, consequentemente, distorções na economia, na forma de ela se organizar e principalmente na questão da queda de produtividade. Estudos a respeito da relação entre distorções de preços relativos e queda de produtividade, eles são poucos divulgados, são poucos realizados em virtude de uma grande dificuldade, na realidade de uma quase impossibilidade de você calcular quanto cada produto paga de imposto, quanto cada produto tem embutido de imposto. Isso porque essa complexidade, da forma que é estruturada, das formas que você aplica os impostos nos produtos, fica quase impossível de dar com certa margem de precisão quanto se paga de imposto no país. E aí você não sabe o impacto preciso que ele pode causar na produtividade. Mas a gente percebe que mesmo sem essa precisão, o impacto de queda de produtividade é tremenda, é grande, é relevante. E que isso faz com que pessoas peçam por uma reforma tributária, peçam por uma melhoria dessa sistemática de tributação sobre o consumo, além de outras relevâncias, outras distorções que o sistema tributário apresenta, mas focando principalmente aqui na questão da distorção dos preços relativos. Em sequência, vamos falar sobre a má alocação da produção em virtude da tributação, que será abordada pelo Adriano, mas eu fico por aqui, o tempo já deve estar estourado aí. Eu agradeço o professor Ricardo pelos conhecimentos transmitidos na disciplina e até amanhã, pessoal.